ansiedade é considerada o mal do século. No meio desse contexto que o mundo vive, que o mundo presencia, você está ansioso? Você é ansioso? Olá, sou Mônica Vicente, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mensagem Diária. Uma mensagem todo dia ao seu coração. E eu quero compartilhar hoje com você essa mensagem. Lance fora toda ansiedade. E eu queria que você abrisse no texto, vamos ler o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. A palavra ansiedade em grego significa estrangulamento. A ansiedade nos tira o oxigênio, tira o nosso fôlego e nos asfixia, como se uma pessoa estivesse estrangulando e o ar sendo cada vez menor. Ela rouba as nossas forças, ela embaça os nossos olhos e nos tira toda perspectiva de futuro. A ansiedade, ela tira a concentração, os pensamentos viram um turbilhão dentro de nós, tira a nossa concentração, começamos a falar palavras lançadas ao vento, falamos sozinho. A ansiedade é um mal que atinge a todos, pobres e ricos, doutores e analfabetos, mulheres e crianças, adultos e velhos. E quando eu estava meditando a respeito da ansiedade, o Senhor me levou ao cenário da última ceia e me levou à figura de Pedro. Pedro que escreveu exatamente essa carta: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nesse cenário da última ceia, que no Evangelho de Lucas 22, depois se você quiser ler, eu vou deixar os textos linkados para você ler, acompanhar, que um evangelho complementa o outro. E aqui Lucas diz que Jesus estava em Jerusalém na última Páscoa, ele chama Pedro e João e manda eles dois prepararem a última ceia, prepararem a Páscoa. E eles obedecem e Jesus, ali assentado com seus discípulos, começa a discorrer ali na Páscoa, dizendo a eles do seu sofrimento, que ele ia padecer, que ele ia ressuscitar, que ele não beberia mais daquele fruto da videira até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão, ele partiu, ele tomou a ceia com os discípulos, ele diz: fazei isso em memória de mim. E ali mesmo Jesus diz que ele vai ser traído, que havia um traidor ali entre eles. Os discípulos começam a discorrer entre eles quem seria o traidor. E logo depois eles começam a perguntar quem ia ser o maior, o menor, começam a suscitar uma discussão e Jesus começa a explicar: aquele que quer ser o maior tem que servir, tem que ser o menor. E Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei por ti, presta atenção, guarda isso, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro, sempre muito impetuoso, responde a Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E Jesus responde a Pedro: Pedro, nessa noite, antes mesmo que o galo cante, você me negará 3 vezes.
E logo depois Jesus sai ali, vai com eles para o Monte das Oliveiras. E chegando ao lugar escolhido, Jesus chama Pedro, João e Tiago para ficar mais perto e diz para eles: a minha alma está angustiada até a morte, vigia aqui comigo. E vai e ora, e vai orar. E quando ele volta, ele encontra os 3 dormindo. E ele pergunta: vocês não conseguem nem uma hora orar comigo? Vigiar e orar, porque não entra em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando ele volta pela 3ª vez, eles estão lá dormindo ainda. E Jesus diz: agora vamos, porque o traidor vem vindo. E nisso Judas chega, beija Jesus no rosto. E logo que ele beija, vem os guardas do templo prender a Jesus. E Pedro, de novo, desembainha sua espada e corta a orelha do soldado do sumo sacerdote Malco. E Jesus fala: baixa a espada. Esse mesmo Pedro. Olha quantos acontecimentos Pedro está vivenciando. E ali a Bíblia diz que todos em Marcos, todos os discípulos fugiram. Todos fugiram. E a Bíblia diz também que Pedro, na hora que Jesus foi preso, ele foi levado à casa do sumo sacerdote Caifás. Pedro, a Bíblia diz que seguia de longe. E ali sentado, junto ali aos soldados, as pessoas que estavam lá, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar junto deles, a Bíblia diz. E perto do fogo vem uma criada e diz: ei, você aí, você estava com ele. E Jesus nega, diz: não, eu não conheço, não. Mulher eu não conheço. E logo depois chega outra pessoa e diz: ei, você é um dos tais. E Pedro responde de novo: nome, não sou eu. E passa mais um pouco de tempo. Ele vem outra pessoa e diz: você é Galileu. Você imagina aí a ansiedade de Pedro? Dá para você imaginar 3 pessoas o acusando, dizendo: você é um deles, e ele negando, e o medo dele, a ansiedade dele a 1000, o pânico de ser preso, o pânico de ser esbofeteado, porque a Bíblia diz que ali os soldados já esbofeteavam Jesus, e Pedro ali vendo toda essa situação com medo de ser crucificado, de ter uma morte violenta. Ele diz: não, não sou eu. E pela 3ª vez, e logo, a Bíblia diz que logo ele dizendo: homem, não compreendes o que diz, cantou o galo. Estando ele ainda a falar, cantou o galo. E na hora que cantou o galo, Pedro se lembrou da palavra do Senhor: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro, nessa hora, eu creio que deve ter passado um filme na cabeça de Pedro. Desde o instante que Jesus ali no Mar da Galileia o chamou para dizer: Pedro, você hoje vou te transformar num pescador de homens. 3 anos andando com Jesus, vendo Jesus ressuscitar Lázaro, vendo sinais, prodígios, maravilhas. Pedro andou sobre o mar. Tudo isso, Pedro ali naquela noite, dizendo: não, Jesus, não, eu vou com o Senhor, vou ser preso, posso até ser morto. Pedro se lembrando das palavras de Jesus, Jesus falando: Pedro, Satanás quer te peneirar. Indo ali no Getsemane, orando, dizendo: vigiai e orai, para você não cair em tentação. E agora ali Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Tudo havia se cumprido. Tudo que Jesus tinha falado a Pedro havia se cumprido. Mas a Bíblia diz que nessa hora Jesus voltou o olhar dele para Pedro. E Pedro, ao encontrar o olhar de Jesus, se lembrou. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente.
Você pode imaginar Pedro naquela noite, naquela madrugada, como ele deve ter se sentido? Acusado, covarde, culpado, frustrado com ele mesmo, com medo ainda de ser reconhecido, dos soldados irem atrás dele e o prender. Jesus no dia seguinte foi crucificado. Jesus morreu e Pedro ali passando o sábado inteiro e no domingo. Você pode imaginar se Pedro conseguiu dormir, se ele conseguiu parar de pensar, se a mente dele, se o diabo estava ao redor dele, querendo peneirar, mas Jesus tinha falado: eu estou rogando ao Pai para que a sua fé não desfaleça, Pedro. E Pedro tinha se arrependido, Pedro chorou amargamente. E ali, a Bíblia diz que Maria Madalena, ao chegar ali no túmulo, encontra um varão, um anjo, e ela pergunta: onde está o meu Senhor? Ela vê o túmulo vazio, e o anjo manda um recado a ela, dizendo assim: ide dizer aos discípulos e a Pedro que Jesus ressuscitou, ele vai adiante de vós e vai encontrar na Galileia. Diz aos discípulos e a Pedro. E quando Maria voltou com esse recado, diz a Bíblia que Pedro correu, entrou no sepulcro, viu ali o lençol, o lenço e saiu maravilhado. A esperança nasceu no coração de Pedro. O Senhor mandou um recado para mim, você já imaginou, através de um anjo? Ele diz que vai ressuscitar. E Jesus aparece aos discípulos. E na terceira vez que Jesus aparece aos discípulos, ele aparece no mar de Tiberíades. Está lá no Evangelho de João. E ele aparece ali no mar de Tiberíades e logo eles estão pescando. E Jesus fala: tire a rede ali. E logo João reconhece, sai correndo, Pedro sai correndo. E Jesus ali come com eles e pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta, pastoreia e apacenta o meu rebanho. E 3 vezes Pedro diz, 2 vezes: Senhor, tu sabes que me ama. E na terceira vez ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Porque Jesus sabia todas as coisas a respeito de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus, depois de ter aparecido 40 dias e ensinado muitas coisas, manda eles ficarem em Jerusalém para que se cumprisse a promessa do Pai para a descida do Espírito Santo, para receberem todos eles o poder e ser testemunhas. E lá no dia de Pentecostes estavam todos reunidos orando e de repente vem do céu um vento impetuoso e enche aquele lugar, línguas de fogo caem sobre eles, começam a falar em várias línguas. E os habitantes da cidade, todos aqueles que tinham descido a cidade para celebrar, eles começam a ouvir as línguas sendo faladas, as línguas da sua pátria, e eles acham que aqueles homens estão embriagados, e aí Pedro se levanta. Pedro se levanta porque Jesus tinha orado para que a sua fé não se desfaleça. Quando te converteres, fortalece seus irmãos. E Pedro, ele se converteu, ele teve essa experiência do poder do Espírito Santo, e ele se levanta e começa a discorrer, e começa a dizer: essa é a promessa do Pai, esse é Jesus, aquele que morreu, que foi crucificado, mas ele veio e cumpriu a promessa, eu estou aqui. E nessa hora as pessoas ouvem o discurso de Pedro, a multidão, e perguntam: o que nós precisamos fazer? E ele diz: arrependei-vos. Arrependei-vos e sejam convertidos ao Senhor. E ali Pedro e cada um de vocês sejam batizados. Quando nós se convertemos verdadeiramente ao Senhor, nós queremos ser batizados no nome de Jesus. E ali Pedro, na sua primeira pregação, esse mesmo Pedro converteu 3.000 pessoas. E a Bíblia diz em Atos 5
que aonde a sombra de Pedro passava, curava os enfermos. Esse mesmo Pedro, que tinha negado Jesus, que tinha se acovardado, que tinha achado que ele podia muita coisa, que ele não era nada, ele se arrependeu porque ele olhou para Jesus, porque ele quis se converter, porque ele obedeceu, ele foi, ele ficou orando, ele ficou buscando o poder que vem do alto, o poder desceu sobre ele, e com a experiência dele, ele fortaleceu os irmãos na fé. E 34 anos depois, no ano mais ou menos de 64, Pedro está escrevendo aos irmãos, Pedro está escrevendo ali aos irmãos dizendo, olha, os irmãos da Ásia, da Bitínia, ele está dizendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, porque ele tinha se humilhado, ele tinha dito, ele tinha se arrependido, ele tinha falado, Senhor, eu não sou nada sem ti, eu não sou nada, Pai, eu me achava que eu nunca ia te trair, que eu nunca ia negar a ti, e aconteceu tudo isso porque eu me achava, mas eu não sou nada sem o Senhor, eu nada posso fazer sem a tua presença. E Deus o exaltou, e ali Pedro se converteu e falou para aquela multidão, e os discípulos viram que aquele mesmo Pedro que tinha negado, agora era um homem, era uma pedra sobre a igreja, era aquele que estava levando também o evangelho. E aí diz, Pedro, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque Pedro havia experimentado todo o cuidado de Jesus sobre ele. Desde a hora que Pedro negou o olhar de Jesus, Jesus se voltou e olhou para ele, estava cuidando dele. Ele estava cuidando quando ele disse, Pedro, você vai me negar. Pedro, Satanás quis te peneirar, mas eu roguei para que a tua fé não desfalecesse. E a fé de Pedro não desfaleceu, porque ele se converteu, porque ele se arrependeu, porque ele lançou sobre Jesus toda a culpa, toda a covardia dele, toda a frustração, todo o orgulho, todos os pensamentos, tudo aquilo que ele passou, ele lançou sobre Jesus, e ele sabia que Jesus estava cuidando dele o tempo inteiro. E ele diz assim, porque sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando alguém que possa devorar. Ele tinha passado por isso. O diabo estava ali ao derredor dele, querendo tragá-lo. Mas Jesus intercede por nós, à direita do Pai. E Jesus intercedeu para que a fé dele não desfalecesse. E Jesus falou, Pedro, vigie, ore. E Pedro, a partir dessa sua conversão, ele vigiou, orou, ele fortaleceu os irmãos, ele foi testemunha do poder que vem do alto, quando nós entendemos, confiamos, lançamos nossa ansiedade sobre Jesus, descansamos no seu poder, na sua palavra, porque ele tem cuidado de vós, aquietamos a nossa alma, aquieta minha alma, quando nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, quando a gente sabe que Ele cuida de nós. Ele diz assim, Jesus cuidou de mim o tempo inteiro. E Ele diz assim no 9, resiste, firmes na fé. Firmes na fé, porque é a fé que me fortaleceu, é a fé que eu consegui resistir, que eu consegui superar toda a minha culpa, o meu pecado, eu resisti na fé, eu me fortaleci no Senhor, na força do seu poder, e eu resisti, porque eu sei que ao redor do mundo tem muitas pessoas passando as mesmas coisas, mas eu resisti na fé. E ele diz que o Deus de toda graça que nos chamou, Ele mesmo nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica e nos fundamenta. E essa palavra é para você que está ansioso, que não consegue raciocinar, que está imerso na sua culpa, no seu pecado, no seu orgulho. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora, Deus, por cada pessoa, Pai,
que se encontra como Pedro, Pai, muitas vezes negando o Senhor, negando, Pai, a sua existência, Pai, mas hoje essa pessoa se arrepende, Pai. Hoje essa pessoa olha para o Senhor, fixa os olhos no alto onde o Senhor está sentado, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo possa lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Que essas pessoas possam se humilhar sob a sua poderosa mão, reconhecendo, Pai, que nada nós somos sem a tua presença, nada podemos fazer, que nós não somos nada, Pai, mas em ti, Pai, tudo nós podemos, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor intercede por nós junto ao Pai, Pai. Porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, Pai. Oh, Pai, que no nome de Jesus o Senhor alcance cada um agora com a tua paz que excede todo entendimento, guardando o coração, firmando, frutificando, Pai. E fundamentando na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, porque cada um, Pai, não se esqueça que nós temos que vigiar e orar todos os dias, Pai, para não cairmos em tentação, ó Pai. Ó Senhor, guarda cada vida, Pai, na tua palavra, Senhor. Que todo mal, que toda acusação, que toda culpa, Pai, que todo pecado, Pai, que cadeias sejam quebradas agora pelo poder do teu nome, Pai. E que cada um receba agora da tua porção de paz, a paz que excede todo entendimento e vai guardar cada coração. No Senhor, em Cristo Jesus, eu oro no nome de Jesus. Amém, queridos. Lance sobre ele. E agora você descansa no Senhor e espera nele, que o mais ele fará na sua vida. Assim como ele fez na vida de Pedro. Que você seja uma poderosa testemunha, que você receba o poder que vem do alto para testemunhar da glória e da graça e do poder de Deus. Compartilhe dessa mensagem. Deixe o seu like, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o nosso canal crescer. Se inscreva no nosso canal, ative as nossas notificações. Todos os dias nós temos uma mensagem direto de Deus, com muito carinho, com muito amor para o seu coração, te encorajando, te firmando, dizendo que nós superamos todas as coisas, assim como Pedro superou em Cristo Jesus. Nos siga nas redes sociais. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem, no nome de Jesus.